Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com José Olavo Médici Macedo, que é dono da cervejaria aqui, da Elce. Agora aqui no bar, né? Isso aí. Para você mostrar um pouquinho. A parte boa. A parte boa. Vocês podem notar que eu estou um pouquinho mais alegre hoje, porque eu já tomei um pouquinho da cerveja do Zé Olavo. Explica um pouquinho pra gente. Então, acho que a primeira coisa importante numa cerveja pra gente é a temperatura da cerveja, né? Nós, brasileiros, infelizmente, estamos acostumados a tomar cerveja a menos 2 graus, né? Aquela cerveja que está suando. É, né? verdade. E isso não é legal para a cerveja, porque com uma temperatura dessa, você congela toda a papila degustativa sua, fica congelada, você não sente gosto de nada. Você só vai sentir o frescor da cerveja, né, basicamente. Depois que ela passa ali. Mais a ardência do CO2 da cerveja, vamos colocar assim, né? Sim. Então o ideal de uma cerveja ser tomada é em torno de 3 a 4 graus positivo. Temperatura de geladeira. Eu falo muito isso aqui quando as pessoas vêm aqui e levam a cerveja para casa, bota na geladeira. Não se preocupe em colocar no congelador para ficar super gelado. A cerveja ela tem para ela ser tomada e você poder sentir todas as propriedades dela, de aroma, de sabor, né? Tomando nessa temperatura. A cerveja artesanal, como a nossa aqui, ao contrário da industrial, que você tem que tomar muito gelada, nessa temperatura é que você vai curtir mais. Então você acaba não tendo muita pressa de tomar aquela cerveja, você vai realmente degustando, né? Sentindo o aroma dela, né? E aí podendo usufruir de toda a propriedade dela. Assim como o vinho, né? O vinho também, se for muito gelado, também não... Exatamente, não é? exatamente. Em comparação ao vinho, ao contrário do vinho, a cerveja, quanto mais fresca ela tiver, melhor você vai sentir as propriedades dela. Mais você vai sentir as propriedades dela. Ou seja, não precisa do envelhecimento. Não precisa do envelhecimento, pelo contrário. Sim. Né? Quanto mais fresca ela tiver, melhor, aí você vai sentir, vai ver todo o amargor dela, o aroma dela, todas as propriedades dela. Quanto mais ela tiver nova, melhor para você consumir. Certo. O tipo mais importante, os 2 tipos mais importantes que você produz aqui, além do chopp, são esses 2. Exatamente. Explica pra gente. Então, aqui, esse daqui é mais claro. Essa cerveja aqui, primeiro todas as duas Agora já diminuiu um pouquinho o colarinho porque a gente está conversando. Todas as duas, elas são cervejas da família Ale, família de fermentos de alta fermentação. O que dá esse fermento, ela dá à cerveja, uma cerveja mais encorpada. Sim. A diferença das duas aqui, a gente já percebe na coloração. Essa daqui é uma Blonde Ale, é uma cerveja típica da Bélgica, onde é muito consumida, ela é muito consumida na Bélgica. É uma cerveja com uma estrutura bacana, né? Tem um amargor bem equilibrado, não é aquela cerveja com um amargor muito elevado, então ela tem um amargor equilibrado. Ela combina muito aí com a muqueca capixaba. Com peixe, com frutos do mar, ela combina bastante. Ela tem uma harmonização muito legal com frutos do mar. Essa daqui é uma Dry Stout, que a gente batizou como jacarandá, pela cor do jacarandá, madeira jacarandá, escura, preta, né? Ela é uma Dry Stout. Essa cerveja, ela é típica do Reino Unido. No Reino Unido, o pessoal toma café da manhã com ela, inclusive. Gosta de... É uma tem cerveja, um pouco de café, né? Ela tem, devido ao malte dela. Né? A gente extrai esse aroma do café e o gosto do café do próprio malte. Um malte mais queimado, né? Mais queimado, aquele malte que eu te mostrei lá atrás. Né? Aqui eu uso 5 maltes para fazer essa cerveja ela ficar nessa coloração. No Brasil também tem um outro grande problema, né, em relação... Não é problema, é o hábito de consumo. Quando você pergunta a grande maioria dos brasileiros sobre qual é a característica principal de uma cerveja escura, ela vai falar que é cerveja doce. Exatamente. Por que ele fala isso? Porque, na verdade, nessa fabricação da cerveja que a gente consome no Brasil, de cervejas comerciais escuras, eles adicionam caramelo para escurecer e não o malte, usar o malte para poder fazer ela ficar escura. Porque essa daí eu provei, ela doce. Não tem nada de doce, né? Ela é bem mais seca. Porque ela toda tirada, essa coloração é do próprio malte. O aroma de café,
o aroma de chocolate, o gosto do um pouquinho lá no fundo do chocolate, você tira dessas são as características da cerveja. E ela harmoniza muito bem com defumados, qualquer tipo de defumado. Bem, aí tem um outro aspecto, né, Zé Olavo? Essa questão do ecoturismo, do agroturismo, que essa região, principalmente o município de Viana, é a subida para Pedra Azul, para Domingos Martins, uma região que tem um encanto interessante, mas tem poucos atrativos, né? Verdade. Então, assim, a questão do custo da cerveja, ela passa exatamente por essas situações, né? Primeiro pela questão da carga tributária nossa. E assim, não temos nenhuma diferença para uma grande cervejaria, né? Porque a mesma carga tributária que uma grande cervejaria tem, nós temos. E acaba o governo esquecendo desse lado, que é o lado do equipamento turístico que você tem, que você proporciona para o município. Né? Então eu recebo um grupo todo final de semana aqui, grupos de pessoas que nunca conheceram, não sabem nem o que é Pedra da Mulata. Estão conhecendo, estão vindo, estão conhecendo a região, gostando da região. Né? E aí, esse é o primeiro desafio nosso, é o custo desse produto. Né? Eu queria colocar esse produto num valor mais acessível, mas a gente não consegue pela carga tributária. Percentual de pelo tributo volume nosso, tem em torno de 25%? quase 80% de imposto. É muita coisa. Quando você compra uma cerveja dessa aqui, você está pagando quase 80% desse custo de imposto. Sim. E aí a gente fica com 20% para poder bancar toda a parte de produção nossa. Bem, Zé Olavo, obrigado aí pela disposição da sua casa para a gente mostrar um pouco da fabricação da cerveja e parabéns pelo trabalho. Esperamos que cada vez mais ela cresça e possa ser uma referência também para o capixaba. Se Deus quiser. Um brinde para nós. Obrigado, amigo.